Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje nós vamos falar sobre injeções intracavernosas. A injeção intracavernosa é a aplicação da medicação no interior dos corpos cavernosos. É feita através de uma injeção na base do pênis, onde coloca os medicamentos à base de prostaglandina, fentolamina, papaverina e eventualmente a atropina. A associação dessas medicações você pode associar duas, uma, três ou quatro. E aí muda os termos dizendo bimix, trimix ou quadrimix, quando você mistura mais de que uma e compõe essa solução injetável na base do pênis para produzir a ereção. A injeção intracavernosa ela é indicada para os pacientes que já fizeram uso dos comprimidos que estimulam a ereção mediante a erotização e não obtiveram resposta erétil suficiente para ter um bom desempenho sexual. Então a gente tem a abordagem na disfunção erétil não cirúrgica, com a medicação oral, que é a primeira linha, chamamos de primeira linha. Quando não funciona com a primeira linha, com as medicações orais, entra a eventual necessidade da medicação injetável, agindo diretamente no interior do pênis, no interior dos corpos cavernosos, que seriam as injeções intracavernosas, que é tido como a segunda linha no tratamento da disfunção erétil não cirúrgica. A aplicação da injeção intracavernosa ela deve ser feita 5 a 20 minutos antes do suposto estímulo sexual, antes da suposta relação sexual. Então o paciente ele tem que manusear o injetável. Muitas vezes essas medicações precisam ser conservadas dentro da geladeira, principalmente quando tem a prostaglandina. Quando você não tem a prostaglandina, ele pode deixar fora da geladeira, mas o paciente tem que manipular, aspirar a quantidade certa e ele se auto-injetar. Por isso precisa de um treinamento para que ele faça a injeção de forma segura, intercalando os lados e ajuste de dose para a ereção não ser muito prolongada, o que pode levar ao priapismo, que é uma complicação do uso da injeção indesejado. A frequência das aplicações intracavernosas ela pode ser feita em dias alternados, dia sim, dia não. Ou seja, em uma semana, praticamente no máximo 3 vezes por semana. Isto é para minimizar o risco de fibroses no pênis. Quanto mais aplicações forem feitas, maiores serão as chances de desenvolver cicatrizes no pênis. Uma forma de prevenir cicatrizes é você fazer em locais alternados, direito e esquerdo, e dias alternados, ou seja, no máximo 3 vezes por semana. Lembrando que se é um casal que tem uma frequência de relações maiores, ela eventualmente não atende, não se deve fazer todos os dias. As aplicações das injeções intracavernosas, elas são feitas na base do pênis, fugindo da parte superior, onde tem os nervos e os vasos que dão a sensibilidade na glande, e da parte inferior, que é a uretra. Então, numa linha média entre as duas extremidades, é onde se punciona, evitando as veias, para não puncionar as veias. Então, você escolhe um dos lados para aplicar. Depois que aplicou, pressiona por 30 segundos, 1 minuto. Como as injeções não podem ser feitas de forma seguidas, você intercala os lados. Vamos supor, depois de um dia ou mais dias, quando você for aplicar de novo, você evita aplicar no mesmo lado, aí você vai para o outro lado. Lembrando que o uso da medicação, ela é utilizada, basta aplicar somente de um lado para desenvolver a ereção, não precisa 2 punções a cada vez. Um dos inconvenientes da injeção intracavernosa é produzir uma ereção prolongada, ou seja, mesmo que o paciente tenha finalizado o orgasmo, tenha obtido o orgasmo, a ereção ainda se prolonga mesmo sem estímulo sexual. Essa condição de prolongar a ereção, que se estende por mais de 3, eventualmente mais de 6 horas, é uma complicação do método, chamado priapismo. O priapismo é uma urgência em urologia, porque você precisa remover esse sangue e fazer o pênis abaixar. Caso contrário, o sangue que fica retido e não se renova dentro dos corpos cavernosos, ele vai abaixar a oxigenação e as células de dentro dos corpos cavernosos vão sofrer um processo de morte celular, porque faltou oxigenação para elas, o que determina fibroses
intracavernosas, o que piora ainda mais a condição de ereção. O uso de medicações para reverter a ereção é um dos métodos a ser utilizado caso ela ultrapasse 3 a 6 horas. Seria medicações à base de vasoconstritores, que é a fenilefrina ou etilefrina. Porém, essas medicações são medicações de uso mais intra-hospitalar, porque ela produz taquicardia. Se o paciente tem uma condição cardiológica não muito segura, fazer essa medicação na sua residência ou em outro local no hotel onde ele esteja viajando, aumenta o risco de incidentes cardiovasculares. A ereção prolongada com o uso das injeções intracavernosas demonstra que a dose foi excessiva, ou seja, o ajuste da dose para evitar ereções prolongadas é o que deve se determinar a segurança do método. O uso de etilefrina ou fenilefrina, que é outra injeção de um vasoconstritor para reverter a ereção prolongada, isso deveria ser feito basicamente em ambiente hospitalar, num pronto-socorro, por exemplo. Colocar para o paciente esse uso indiscriminado, às vezes, dessa medicação vasoconstritora, aumenta o risco cardiovascular. Por quê? Essas medicações, dependendo da dose utilizada, ela produz taquicardia, pode produzir um espasmo na coronária e aumentar o risco de um infarto do miocárdio. Ou seja, o ideal é que se ajuste a dose do quanto se utiliza de medicação intracavernosa para evitar a ereção prolongada e não indiscriminadamente utilizar fenilefrina para reverter inúmeras vezes, quando no fundo precisa ajustar a dose para evitar a ereção prolongada. Essas medicações para a utilização e injeção intracavernosa, elas podem ser compradas diretamente na farmácia, porém ela vem somente a prostaglandina. Quando há necessidade de se utilizar a combinação de medicamentos, como a prostaglandina e a papaverina, ou a prostaglandina, papaverina, fentolamina, ou associando a atropina, ela precisa ser manipulada em um laboratório, um farmacêutico de manipulação que tem experiência na manipulação dessas medicações. Portanto, a prescrição do médico é fundamental, com as respectivas doses, para que se envie essa receita para uma dessas farmácias de manipulação produzir a combinação dessas medicações, que é o bimix, o trimix e eventualmente o quadrimix. As injeções intracavernosas, na maioria dos pacientes, ela não se torna um método fácil de ser aplicado. Primeiro, método de conservação, muitas vezes refrigerado. O paciente vai viajar, ele tem que levar as injeções, levar a medicação, manter refrigerada no transporte. Ou seja, não é fácil numa viagem você manusear esse produto e as seringas, eventualmente com explicações no controle aéreo. Ou seja, não é prático para um relacionamento, um casal que não vive na mesma casa, por exemplo. E o que acontece muitas vezes é as injeções intracavernosas, o paciente tenta esconder da parceira que ele se auto-aplica. Então, às vezes coloca num paletó, ele leva, fica em contato com o corpo, aquece a medicação, ele vai no banheiro para aplicar escondido da parceira e tem que esconder a seringa para, eventualmente, se a parceira não ver, achar que ele é usuário de alguma droga. Na prática, não é simples a utilização, o transporte, não mostrar para a parceira, eventualmente. Às vezes a parceira fica com dó do paciente se auto-aplicar. Ela sente que o paciente está sentindo dor e muitas vezes isso quebra um pouco a parte de erotização, da intimidade no relacionamento. São inconvenientes da injeção que a gente tem que considerar e falar com o paciente e a dinâmica desse casal, desse relacionamento, se ela se adapta ou não. Na prática, muitos pacientes que até funcionam ao injetável, as injeções intracavernosas, eles deixam de usar, em vários estudos, em 70%, mesmo funcionando, os pacientes às vezes deixam de utilizar porque não é um método prático. As complicações do uso das injeções intracavernosas, devido às múltiplas punções, pode desenvolver fibroses
cicatrizes. E essas cicatrizes vão determinar o quê? Uma redução do tamanho do pênis, um afinamento do pênis, uma curvatura, ou seja, isso é uma complicação muito indesejada do método e deveria ser conversado com o paciente antes do uso, que essa é uma complicação possível e, portanto, se esse paciente não quiser experimentar essa possível complicação indesejada, ele tem que considerar outro método do tratamento da disfunção erétil que não seja as injeções intracavernosas. Quando o paciente não se adapta às injeções intracavernosas, esse método de tratamento para disfunção erétil não cirúrgico não é um método adequado para esse paciente ou esse casal, porque ele não se adaptou ao manuseio da agulha, não se adaptou a manter refrigerado, o transporte ou a própria dor na aplicação. Caso as aplicações da injeção intracavernosa não funcionem, é preciso ajuste de dose, aumentar a dose da medicação, aumentar a concentração dessas medicações. Quando você aumenta essa dose, você aumenta riscos até de ereção prolongada e também a maior concentração desses medicamentos aumentam a probabilidade de fibroses no pênis. Não só pela punção repetitiva, mas a concentração dos medicamentos muito fortes poderá levar mais fibrose intracavernosa. Caso as medicações, ao serem aplicadas, não funcionem, você aumenta a dose, aumenta a concentração dos medicamentos e continua não funcionando, esse método já não serve mais como método de tratamento da disfunção erétil e tem que considerar outra opção de tratamento. Quando o paciente não responde mais às injeções intracavernosas com ajuste de dose, com ajuste de concentração dos medicamentos, tem que considerar o passo seguinte, que é o implante da prótese peniana, que é o tratamento definitivo para a disfunção erétil. Porém, os pacientes que fazem uso da injeção intracavernosa, eles têm que ter em mente possíveis complicações do método, que são injeções repetidas e que podem levar a fibroses, tanto no interior dos corpos cavernosos quanto na membrana chamada túnica albugínea. Essas fibroses vão determinar o quê? Redução do tamanho do pênis, afinamentos, curvaturas, ou seja, quando o método não funcionar mais e já desenvolveu fibroses, o tratamento definitivo, que é o implante da prótese peniana, nesse caso, sozinho, não vai ter um bom resultado, porque o pênis já está menor, está mais fino, está torto. Nessas condições de fibrose intracavernosa ou na túnica com deformidades de afinamento, diminuição do tamanho, é preciso fazer a reconstrução das fibroses, é uma cirurgia mais elaborada para se recuperar tamanho, recuperar calibre, alinhar o pênis e aí sim colocar o implante. Não é simplesmente a colocação do implante. Então, o método de injeção intracavernosa é importante ser conversado com o paciente, porque às vezes o paciente prefere partir direto para o implante e não ter o problema da fibrose e não precisar reconstruir o pênis, ou ele opta por usar a medicação sabendo dessas complicações de fibrose, mas quando tem a indicação do implante, entender que não é somente o implante num pênis diminuído, mais fino, é a reconstrução mais o implante ao mesmo tempo. Se você tiver alguma dúvida ainda, entre no site, preencha o formulário, nos contacte pelo WhatsApp, inscreva e siga nas redes sociais, ou seja, não deixe de expor as dúvidas para que eu possa ajudá-lo. Eu conto com você.